Boa noite. Gleison Consalter foi o orador do grande expediente da sessão plenária de ontem. Gleison destacou o enfrentamento da pandemia em Passo Fundo e fez cobranças sobre o atendimento nos CAIs, principalmente sobre a falta de pediatras. Ministério da Saúde prorroga a campanha nacional da vacinação contra a poliomielite. Em Passo Fundo, a cobertura vacinal não atingiu 50% do público-alvo. O Programa Nacional de Imunização está realizando a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a campanha da multivacinação para a atualização da caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. Setembro Amarelo. Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria fala sobre ações realizadas para evitar o suicídio. Porque se você não proteger essa pessoa, ela vai morrer. Então, tentou suicídio e já virou pela Lei 1389 notificação compulsória. Então, você é obrigado a fazer um relato para que o Estado tenha conhecimento. O vereador Gleison Consalter foi o orador do grande expediente da plenária de ontem. O parlamentar cobrou mais atenção do Executivo para as demandas da comunidade e prestou homenagem ao CTG Moacir da Mota Fortes. Na tribuna, o parlamentar também incentivou as pessoas a irem votar neste domingo. Fiz essa referência no sentido aonde a gente tem passeado e em vários bairros no centro da nossa cidade, a gente percebe que muitos cidadãos aqui da nossa cidade ainda estão em dúvida, né, em quem votar agora nas próximas eleições. Eu deixei claro nesse grande expediente para que essas mesmas pessoas que, por mais que estejam com dúvidas ou que são do determinado partido A ou partido B, mas que se desloquem de suas casas para ter a sessão de votação que são pertencentes a essas mesmas pessoas. Que não votem nulo, que não votem em branco, que façam realmente o seu dever de cidadania. Porque a gente sabe que depois, muitas vezes, não é tão simples assim para apontar o dedo de um político, para cobrar de um político, se você mesmo não fizer a tua parte. Então, por favor, independente de siglas partidárias, essa é a minha convocação para que a maioria dos nossos passofundenses aqui da nossa cidade, que possamos também eleger os nossos deputados estaduais e federais aqui da nossa cidade também, mas fiz uma referência que, mesmo que tenha algum candidato de fora de Passo Fundo, não vejo problema algum, desde que esse candidato seja comprometido também com a nossa cidade, que não venha só em épocas eleitorais, que possa também dar esse incentivo através das suas emendas parlamentares, que são importantes essas emendas vindas do deputado federal para a nossa cidade daqui de Passo Fundo. Então, esse foi a minha convocação para que a maioria das pessoas não votem em branco, não votem nulo, façam o seu dever de cidadania em votando em algum candidato. Gleison destacou o enfrentamento da pandemia em Passo Fundo e fez cobranças sobre o atendimento nos CAIs, principalmente sobre a falta de pediatras. Eu fiz essa referência nesse sentido, onde eu vejo como positivo esse enfrentamento, toda essa jornada de trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde fez aqui no nosso município, né, nessa prevenção do Covid-19, mas eu fiz também um destaque, um contraponto no que diz respeito à questão dos CAIs da nossa cidade, onde a gente, querendo ou não, continuamos encontrando algumas dificuldades, principalmente com falta de pediatras. Eu cito aqui o CAIS Fragomene, que foi a matéria do nosso grande expediente, onde a gente encontra muitas dificuldades, vários pais, né, com esse problema, que mandam, né, as pessoas, principalmente as crianças, até o CAIS Fragomene, chegando lá não tem pediatra. E isso foi um compromisso ainda de campanha, né, do antigo ex-prefeito da nossa cidade, e consequentemente esse prefeito também é sabedor dessa situação, onde a gente não pode, né, em 2022, se tanto fala em saúde, em várias questões, a gente vê situações como essa, um pai vendo o seu filho passando, né, mal, né, com problema de saúde, vai até um CAIS e não tem um pediatra para atender. Então é bem complicado, é bem revoltante. Eu fiz esse contraponto para que, de fato, possíveis medidas sejam tomadas para evitar essas cenas lamentáveis que a gente tem observado, principalmente nos CAIS da cidade. Seguindo seu pronunciamento, colocou que muitos pedidos voltados a resolver problemas da comunidade
os vereadores da oposição não têm a devida atenção das secretarias municipais. Nós fizemos, os trâmites tudo bem direitinho, nós encaminhamos, os pedidos que a nossa comunidade nos cobra, não é um pedido meu em especial, é da nossa comunidade, dos bairros e do centro da nossa cidade, alguns pedidos simples de serem resolvidos e que a gente não é atendido. Nós sabemos que aqui é uma casa do povo, uma casa democrática, dos grandes debates políticos, mas o que eu quis dizer nessa sequência é que a gente possa, assim, de fato, não ter esses privilégios por ser vereadores da base do governo, os pedidos são atendidos da melhor forma possível e nós que somos da oposição sentimos e muito, nós temos que cobrar, nós temos que vir até a tribuna, muitas vezes citar secretário A ou B, mas é isso que nos cabe, porque de resto, no dia a dia, na prática, nossos pedidos são engavetados e a gente não consegue dar uma resposta para a comunidade. Ele citou um projeto de lei sobre ensino de Libras e que a Secretaria de Educação já está montando uma equipe com os intérpretes da rede municipal. Fizemos um projeto de lei e posteriormente fomos conversar até com o secretário municipal sobre essa possibilidade, se era viável ou não, e nós saímos positivamente dessa reunião, até porque ele deixou bem claro que já está sendo montada uma equipe de trabalho com os intérpretes já para serem trabalhados nas escolas da rede pública municipal. Então, querendo ou não, veio ao encontro do nosso projeto de lei, então somos sabedores que posteriormente, logo, as escolas públicas vão ter esses intérpretes de Libras para cada vez mais avançar na nossa educação municipal, que já é uma das melhores. Eu aqui, em diversas oportunidades, já elogiei, tem vários programas importantíssimos desempenhados pela nossa Secretaria Municipal de Educação e esse ainda nós estávamos em falta. Aqui mesmo na Câmara de Vereadores nós muitas vezes temos dificuldades de ter os intérpretes para participar das sessões plenárias, audiências públicas, então imagina numa escola aonde, consequentemente, nós vamos encontrar um aluno com uma deficiência, com um problema auditivo, então que vai nos auxiliar e muito, mas saí muito satisfeito. Agora cabe a mim como vereador e legislador aqui dessa casa ficar atento para que logo num futuro, quem sabe muito perto, a gente pode avançar cada vez mais e realmente esses intérpretes estarem nas salas de aula trabalhando. Finalizando seu grande expediente, Gleison prestou uma homenagem ao CTG Moacir da Mota Fortes. Foi uma belíssima homenagem, fiquei muito privilegiado pelo convite de uma querida amiga minha que nós trabalhamos juntos, ela que nos deu essa oportunidade de prestar essa honra ao mérito ao Departamento Artístico do CTG Moacir da Mota Fortes, e justamente no mês de setembro, um mês tradicionalismo, onde nós vivenciamos vários cafés e chaleiras, nós vivenciamos também o próprio dia 20 de setembro, que é marcado como o nosso dia do gaúcho. Então, fiquei muito privilegiado, muito honrado de poder participar dessa honraria muito merecida, por mais singela que seja, porque a gente vê quantas crianças, quantos jovens já dentro de um meio artístico e dentro de um CTG. A partir do momento que a gente vê cenas como essa que vimos agora há pouco aqui na Câmara, certamente nós vamos ver faltar de acompanhar essas crianças nas ruas, no meio da drogadição, no meio da violência, porque, sem dúvida nenhuma, estar dentro de um CTG, acompanhando o dia a dia, a culinária, os costumes, a tradição, certamente isso nos enriquece muito mais. Então, fico muito feliz e muito honrado por eu ser o mentor dessa linda homenagem que foi feita ao CTG Moacir da Mota Fortes. Depois do intervalo, confira todos os detalhes sobre a cobertura vacinal da poliomielite. Nós já voltamos.
Devido à baixa cobertura vacinal, o Ministério da Saúde prorrogou até 30 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos. Também foi prorrogado o prazo para a multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em Passo Fundo, mais de 4.900 doses foram aplicadas, o que representa uma cobertura vacinal de 45%. O Programa Nacional de Imunização está realizando a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a campanha da multivacinação para a atualização da caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. A multivacinação ela é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos e vacinar de forma indiscriminada todas as crianças de 1 a menores de 5 anos contra a poliomielite. Lembrando que o Brasil não detecta casos da poliomielite desde 1990. Porém, as coberturas vacinais, elas vêm caindo desde 2015. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul está com uma cobertura de 50%. Isso nos coloca ainda numa posição de preocupação, uma vez que o Brasil, e não diferente o estado do Rio Grande do Sul, ele se encontra numa condição de alto risco de reintrodução do vírus da polio no nosso território. Então é importante que os pais responsáveis dessas crianças menores de 5 anos levem os seus filhos para receber essa dose de vacina, né? Para que a gente possa formar então um grupo, né, de crianças protegidas, né? Evitando assim a possibilidade da reintrodução da doença aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente pede o apelo, né, de todos os pais, a consciência, né? A importância de proteger os nossos filhos contra uma doença que pode causar sequelas graves e permanentes. Então é isso, a gente aguarda então o comparecimento de todas as unidades até o dia 30 de setembro. A vacinação acontece em toda a rede de saúde municipal, com horário de atendimento até às 9h30 no CAIS Petrópolis e das 8 às 18 na Central de Vacinas e nas demais unidades de saúde. Comemorado oficialmente em 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio tem por objetivo conscientizar a população sobre o tema. No Brasil, desde 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. Em 2022, o lema é "A vida é a melhor escolha". Suicídio é uma emergência médica. Em qualquer situação é uma emergência médica. Por quê? Porque se você não proteger essa pessoa, ela vai morrer. Então, tentou suicídio e já virou pela Lei 13.889 notificação compulsória. Então, você é obrigado a fazer o relato para que o Estado tenha conhecimento. Mas deu conhecimento do Estado, o Estado tem que tomar as condutas adequadas para proteger a vida. Infelizmente, o que você está falando é uma realidade. A gente tem suicídio em crianças menores de 10, 12 anos de idade, chegando ao absurdo de determinada faixa ser a 7ª causa de morte. Entre centenas de causas-mortes, suicídio é uma delas. E isso inicia por quê e acontece por quê? Aquele pai que enfia o dedo na cerveja e põe na boca da criança aos 2 anos de idade, aos 4, aos 5, aos 8, ao que deixa provar de bebida alcoólica. Não pode. Substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, é a 2ª causa de morte. Esse abuso de álcool e outras drogas funciona de 2 maneiras. Uma maneira é atuando como no primeiro ponto que provoca, que leva, que é desencadeador do suicídio, a doença mental chamada depressão, os transtornos afetivos. Porque essas substâncias, elas provocam o aparecimento dessas doenças. Em segundo, isso dá mais ou menos 36% a 37% da população que suicidou é porque tinha transtornos afetivos. O segundo ponto, 22% a 23% da população que cometeu suicídio
é porque fez uso e abuso de substâncias psicoativas. O álcool é outra droga que é acrescentada na vida de crianças e adolescentes, que é fora da realidade, inclusive proibido no país, né? Para menores de 18 anos, é um dos grandes provocadores desses suicídios. Então, esses são os horrores, os piores, os mais difíceis e que precisam ser modificados. Supressão de sono, por exemplo, a criança deveria dormir 10 horas da noite, acordar 6 horas da manhã, daria 8 horas de sono e ter uma proteção à saúde mental. Hoje as crianças passam dias e noites aí jogando atividades como lúdicas inadequadas, como 4, 5, 6, 10 horas frente a um videogame ou frente a jogos, frente à televisão. Isso tudo são fatores que são estimuladores e que fazem mal para a saúde mental de qualquer pessoa, mas de criança e adolescente, que o cérebro ainda está em desenvolvimento, é muito pior, é maior ainda. Doença mental a gente caracteriza quando há perdas, quando há mudanças de comportamento. Então, se há perdas, se há mudanças de comportamento no filho, você fala alguma doença mental pode estar comprometendo essa pessoa. Então, se o filho tem horários regulares de dormir e não está tendo mais, tem alguma coisa que está errada. Por quê? Porque ele tem que ter horários regulares para dormir, para acordar, número de horas de sono por noite, isso tudo é importante. Se o menino come normalmente à mesa com a família, ou está junto, e repentinamente começa a querer ir para o quarto, comer no quarto, isolar, está errado. Se uma pessoa está falando assim, eu prefiro morrer do que passar por isso, está errado, já está dizendo que quer morrer. Se quer morrer, está errado, não pode. Então tem palavras muito importantes. Se a pessoa, por exemplo, fala que vai tentar suicídio, que está querendo morrer, aqui não tem essa história de cão que ladra não morde. Cão que ladra aqui, morde. Então, se uma pessoa falou em suicídio, ela precisa já entrar num projeto de cuidado, de atenção, de atendimento. Por quê? Porque ela vai suicidar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a uma semana, mas vai acontecer. Sinais como, está calor, a criança está usando blusa de manga comprida. Cuidado, ela pode estar se automutilando no braço, no antebraço e usa a blusa para esconder, por exemplo. Se pega comida e vai comer no quarto, pode ser porque está tendo bulimia, então está comendo para depois ir fazer vômito. O vaso da casa está entupido do quarto de fulano ou da sala daqueles crianças. Opa! Vômito é algo que é comida crua, que normalmente entope muito frequentemente vaso. Olha que exemplo feio, mas que é importante dizer para a família entender. Se há mudança no comportamento, se há prejuízo, tem perdas. Diminuiu o rendimento escolar, diminuiu o relacionamento, o contato com a família, tem coisa errada, tem que ser investigado. Estar atento a esses sinais faz toda a diferença. Crianças não são adultos em miniatura, então tem que ter uma abordagem diferenciada e especializada para que a gente possa ajudá-los. Não é a mesma coisa. A diferença, inclusive, no tipo de mundo que estão inseridos, são mundos completamente diferentes. E a gente precisa de ter esses ambulatórios de infância e adolescência, inclusive tem um projeto novo aí abrindo exatamente para a abertura desses ambulatórios de criança e adolescência. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar na raiz. Estas foram as informações do Jornal da Câmara desta terça-feira. Uma boa noite e até a próxima edição.